Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz de Cristo. Posso fazer as perguntas de sempre? Vocês estão felizes com Jesus? E Ele está feliz com vocês? Amém. Eu quero que você, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia. Eu quero trazer uma breve instrução, não só a respeito daquilo que nós vamos fazer, mas de como funcionamos como igreja, né? E é muito importante para mim que a gente sempre procure pontuar e pautar tudo aquilo que fazemos, fundamentado nas Escrituras. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, ele fala a respeito dos presbíteros, no verso 17, que presidem bem, né? Algumas outras traduções optaram por lideram bem. E normalmente, algo que eu gosto de destacar quando falamos a respeito do que nós vamos fazer aqui, que é exatamente a que as pessoas são ordenadas dentro da estrutura da igreja. Então, por exemplo, Efésios capítulo 4, verso 11, diz que Jesus, subindo ao alto, né, os versos anteriores dizem que ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Alguns sugerem que uma boa tradução seria deu homens como dons, né? E o verso 11 diz que ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, evangelistas e mestres. Normalmente, quando falamos dos dons ministeriais, a gente destaca 5, né, ministérios distintos. Mas, na estrutura das nossas igrejas, a gente não ordena ninguém no dom ministerial, né? Não ordenamos ninguém apóstolo, não ordenamos ninguém profeta, não ordenamos ninguém evangelista, nem mestre e nem pastor. Por quê? Porque a gente não enxerga isso na Escritura, né? Na Escritura, nós só vemos as pessoas sendo estabelecidas em cargos, não em dons, né? Os dons são dados diretamente pelo Senhor Jesus e nós os reconhecemos, né? Sabemos que são importantes. Mas esse momento, para nós hoje, de imposição de mãos, é um momento de delegação de autoridade. E a gente faz uma distinção. Porque quando você olha no Antigo Testamento, é indiscutível que já existia, né, alguns ofícios, algumas pessoas eram ungidas para tal, né? Nem sempre você via a prática de imposição de mãos, mas a unção com óleo estava lá. Mas, basicamente, quando você olha para o Novo Testamento, você só tem pessoas sendo estabelecidas ou reconhecidas como presbíteros ou bispos, né? E você vê pessoas sendo estabelecidas, reconhecidas como diáconos. Aliás, em Filipenses, no capítulo 1, no verso 1, o apóstolo Paulo diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, né? Então, ele diz assim, olha, estou escrevendo a todos os santos, inclusive, porque estão entre os santos, ele diz os bispos e diáconos. Algo que a gente sempre procura explicar aqui, é que em várias igrejas, parece que existe meio que uma cadeia de comando, né? A pessoa é levada a presbítero, depois promovida a pastor, depois a bispo, só que quando a gente olha o que o Novo Testamento ensina sobre essas nomenclaturas, para nós são palavras diferentes, que falam da mesma pessoa, da mesma, né, função. Ou, na verdade, são aspectos distintos daquilo que uma mesma pessoa faz. Então, a gente também não olha dessa forma e a gente faz essas distinções. Então, eu queria rapidamente falar sobre isso, porque normalmente a gente só ensina isso em aula específica da escola bíblica ou culto de ordenação, né? Então, nunca é demais que a gente ouça. Então, quando o apóstolo Paulo, junto com Timóteo, diz a todos os santos, inclusive bispos e diáconos, ele está meio que definindo, né, que, além do rótulo de santo, independente do ministério que alguém vai exercer, só existem 2 cargos, por assim dizer, ao qual as pessoas são ordenadas, estabelecidas. Ou como bispos, o que é equivalente a presbítero, eu vou te mostrar daqui a pouco, ou como diácono. A palavra diácono significa servo. Quando você olha para os diáconos, gente, eles eram verdadeiros ministros do Evangelho. Tudo aquilo que a gente acha que um pastor tem que ter hoje, o diácono da época tinha. Eram homens cheios do Espírito Santo, cheios de fé, pregavam a palavra, moviam nos dons, tinham ministérios poderosos, né? Eles não estavam confinados apenas à execução de serviços naturais.
A única diferença entre os diáconos e os outros ministros que estavam no lugar de presbítero é que eles não são parte do governo, eles são um braço de apoio. Essa ideia não era difícil de entender, porque ela foi implementada numa igreja inicialmente de judeus. E no Antigo Testamento, quando você fala do ministério, havia uma tribo inteira separada para o ministério, que era a tribo de Levi. Mas dentro da tribo de Levi tinha uma linhagem de sacerdotes, e o restante, que não eram da linhagem dos sacerdotes, eram chamados apenas de levitas. Embora os sacerdotes também fossem levitas, nem todo levita era um sacerdote. Os levitas apoiavam o ministério dos sacerdotes. Então, quando você olha o Antigo Testamento e vai falar de ministério, você pode imaginar uma pirâmide, não no sentido de importância, mas de quantidade. O topo da pirâmide, um grupo pequeno, os sacerdotes. Abaixo deles, o resto da tribo de Levi, que apoiam, né, e cooperam com os sacerdotes, você tinha os levitas. E o resto do povo, que também tinha guardado as devidas proporções, fora do ministério, lá as suas funções ministeriais. Quando a igreja é implementada e define uma equipe de governo, aqueles são o braço de apoio, e fora isso, os santos, não tinha nada de novo ou diferente para eles. Mas nós falamos disso como cargos. Porque você olha para Filipe, por exemplo, ele foi estabelecido inicialmente apenas como um diácono. Mas quando você olha, ele tem dom ministerial, é chamado de evangelista, um dos 5 dons. Né? Porque os dons ministeriais não são dons de governo, são dons de serviço. Então, alguém pode se mover neles, mesmo não sendo parte de uma equipe de governo. Essa, para nós, é a distinção principal, né, entre presbíteros ou bispos e diáconos. Só a questão do governo. Agora, tirando isso, vão fluir debaixo da unção, dos dons, do Espírito Santo, vão ter funções, eu diria, até muito similares quando o assunto é ministério. Feita essa separação, a segunda coisa que eu queria mexer é nessa confusão que a gente faz de separar palavras que não deveriam ser separadas. Então, se você puder rapidinho abrir comigo em Atos, no capítulo 20. Atos, capítulo 20. No verso 17, a Bíblia diz assim: de Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse, agora tudo que vem a partir do verso 18, é o discurso de Paulo falando com quem? Os presbíteros da igreja de Éfeso. Então Paulo está em viagem, ele não consegue ir até Éfeso, ele não está muito distante em Mileto, então ele pede que os presbíteros de Éfeso aqui vão encontrá-lo em Mileto. E agora a conversa começa. Para a gente ganhar tempo, nós vamos pular para o verso 28, que está no meio da conversa. O apóstolo diz assim para eles, para os presbíteros de Éfeso: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Os mesmos que foram chamados de presbítero agora estão sendo chamados de bispos. Para quê? Para pastorearem a igreja de Deus. Então, é usado de forma intercambiável aqui para o mesmo grupo as expressões presbíteros, bispo e pastor. Porque está falando que eles foram chamados para pastorear a igreja de Deus, exercer a função pastoral. Se as mesmas pessoas ocupam 3 nomenclaturas, nós estamos falando que são só sinônimos? Não. São aspectos distintos que se complementam no chamado de uma mesma pessoa. Então, deixa eu tentar explicar isso de uma outra forma. Você pode ir a um hospital e, chegando ao hospital, encontrar lá um determinado médico. Você vai descobrir, né, que a formação dele, além da medicina, que ele tem uma especialização em pediatria, por exemplo, e você pode descobrir que esse mesmo médico, formado com o CRM dele, ou seja, ele tem o gabarito necessário para exercer a medicina, ele tem também uma especialização de trabalho específico, e você pode descobrir que no mesmo hospital, ele é o diretor da pediatria, que é um cargo que ele ocupa. As palavras médico, pediatra e diretor de pediatria são diferentes, mas não necessariamente, nesse caso, seriam 3 pessoas diferentes. São 3 aspectos do trabalho de uma mesma pessoa. Dá para entender isso? Quando a gente fala da palavra presbítero, ela seria o equivalente ao médico. Estudou, tem CRM, né? Está qualificado para isso. Naquela época não tinha uma escola de teologia. A exigência principal nunca foi o conhecimento. Nós acreditamos na importância do conhecimento. Mas quando Paulo escreve a Timóteo,
ele estabelece uma lista, quando ele fala tanto de bispos como de diáconos, se você soma as qualificações, elimina as repetidas, você tem pelo menos 16 qualificações distintas. Dessas 16, só uma diz respeito à habilidade, apto para ensinar. Todas as outras 15 são traços de caráter. A palavra presbítero, ela significa ancião. De novo, a gente precisa entender algo. Os conceitos da igreja do Novo Testamento foram construídos dentro da cultura fomentada e vivida desde o tempo do Antigo Testamento. As cidades da antiguidade não tinham governantes como nós temos hoje. Eles não tinham nem essa diferenciação do legislativo, do executivo, do judiciário, ainda que nações como Israel tivessem um código penal civil fantástico, fora do comum para a antiguidade, eles não tinham todas essas estruturas. Tirando o governante principal da nação, fosse um rei, algo do gênero, como se governavam as cidades, as ilhas pequenas? Os anciãos, aquelas pessoas que tinham experiência, normalmente atestada e adquirida ao longo dos anos, normalmente com o cabelinho branco, eles se sentavam às portas para julgar. Então, atribuiu-se àqueles que iriam governar e tomar as decisões da igreja o mesmo nome. Eles eram chamados de anciãos. A diferença é que, no caso deles, não necessariamente tinham que ter muita idade cronológica, mas tinha que ter bagagem espiritual. Então, por exemplo, Paulo escreve a Timóteo, para que ele vai orientar que tem que estabelecer outros presbíteros. Então, Timóteo não faria isso se ele mesmo não fosse presbítero, mas ele diz, ninguém despreza tua mocidade. Então, ele era um ancião novo, tipo eu, Entendeu? Muito quilômetro rodado com menos tempo de vida. Então, você olha e entende que essa ideia do ancião era maturidade, bagagem, experiência. O mesmo Paulo vai dizer sobre Timóteo, numa das epístolas, desde a infância, você conhece as sagradas letras. Ou seja, pode não ter o cabelo branco, mas tem quilometragem no conhecimento bíblico que alguns que têm idade não têm. Então, havia exceções de pessoas que eram promovidas a esse lugar com menos idade. Então, não era literalmente o ancião no sentido da idade, mas tinha que ter, no mínimo, aquela bagagem, ter sido experimentado, e mostrar um mínimo de maturidade. Normalmente, eles faziam isso sempre, raramente você vai encontrar a expressão presbítero na Bíblia no singular. Ou é presbíteros, ou é o presbitério, Raramente você percebe isso, a não ser quando há uma menção específica. Não aceite a acusação contra presbítero, está falando de forma generalizada, aparece no singular. Porque, normalmente, a igreja trabalhava sempre com governo plural, com pessoas que trazem dons distintos, perspectivas distintas. A própria Escritura diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, eles implementaram algo que não podemos dizer que era uma cópia, mas era uma maneira de comunicar, de explicar o modelo que Deus tinha entregue, dentro de uma nomenclatura que eles conheciam. Então, para nós, o termo presbítero é equivalente ao médico. Para nós, o termo pastor é equivalente ao pediatra, porque define o tipo de trabalho. Então, se a especialidade do médico fosse uma outra área, se em vez de cuidar de criança fosse cuidar dos mais idosos, ele seria o geriatra. E nós podemos simplesmente dizer que dentro da medicina ele teria um foco de trabalho mais específico, direcionado diferente do outro. Tanto o geriatra como o pediatra são médicos, mas o foco de trabalho deles, desde o público, aquilo que se estuda, evidentemente, é diferente. Quando nós falamos dos dons ministeriais, a mesma coisa. Nós reconhecemos que os presbíteros são estabelecidos, normalmente não vão funcionar só no dom pastoral. Eles podem ser parte de uma equipe que tem função pastoral, mas tem um dom específico que seja mais forte. Então, por exemplo, a Bíblia, falando da igreja de Antioquia, diz, havia profetas e mestres. Não significa que eles não tinham nenhum outro tipo de dom, mas esses eram predominantes, multiplicavam. Me parece que tanto os profetas e mestres na equipe eram multiplicadores de outros discípulos, mas de qualquer forma, o que a gente percebe é que, mesmo sendo um presbítero, ele pode ter um tipo de trabalho dentro da medicina, mesmo sendo médico, ele pode ter um tipo de trabalho diferente. Agora, quando a gente fala do bispo, e a palavra bispo no grego significa supervisor, que é um cargo de governo, aí nós estamos usando o equivalente do exemplo que eu dei,
do diretor de pediatria. Então, assim, esse cara não é só um médico apto para exercer medicina, não é só especialista numa área específica, que é a pediatria, mas aqui dentro, quem toma as decisões do departamento é ele, ou seja, ele é governo, né? E esse é o sentido da palavra bispo. Então, eu tenho visto igrejas onde, além dessa escala, né, a pessoa se converte, daqui a pouco é estabelecido ali um diácono, depois eles reconhecem o obreiro, em alguns lugares o obreiro é mais do que o diácono. Para nós, assim, né, o diácono só não é governo, mas é um ministro como os demais. Daqui a pouco ele é presbítero, ele pode depois ser promovido a pastor, ele pode chegar a ser bispo. Em alguns lugares ainda colocaram os apóstolos no topo da cadeia alimentar, né, dizendo, não, aqui é o supra-sumo, né? Agora, abre comigo em 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5, e dá uma olhadinha comigo o que é que o apóstolo Pedro diz no verso 1. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. Então, quem pastoreia o rebanho? Presbíteros. De novo, a palavra está sendo usada de forma intercambiável. Mas o camarada que é apóstolo, embora Jesus também o chamou para pastorear as suas ovelhas, ele está dizendo, eu, presbítero, junto com eles. Pedro não estava dizendo, eu estou no nível de um dos 12 apóstolos do Cordeiro, vocês aí embaixo são só presbíteros, me respeite. Ele está dizendo, eu sou tão presbítero quanto vocês. Porque esses dons ministeriais podem ter uma medida de graça diferente da parte de Deus na vida de cada pessoa, né? Mas não são cargos. Então, assim, nós não reconhecemos as pessoas nos cargos, nos dons ministeriais, somente nos cargos. Alguém que entra no presbitério, né, debaixo de um cargo ministerial que pode estar mais ativo, de um ofício desses dons, ela pode, ao longo do tempo, ter mudança. Então, assim, Paulo não começou como apóstolo, embora indiscutivelmente tinha um chamado para isso. Inicialmente, você vê que ele está na lista dos mestres e profetas. Depois ele escreve a Timóteo, e ele diz que ele era apóstolo, mestre e pregador. Alguns entendem que o pregador pode ser um evangelista ou um profeta como proclamador. Mas uma mesma pessoa pode acumular dons ministeriais. Ela pode transicionar neles durante o tempo. Então, eu lembro que, quando eu fui reconhecido como presbítero, tinha o chamado de Deus para ser parte de uma equipe que pastoreei. Mas se você olhasse dos 5 dons, o que era mais forte e evidente na minha vida sempre foi o do ensino, o do mestre, né? À medida que o tempo passava, eu comecei a perceber que, em termos de trabalhos práticos, Deus nos levaria a funcionar dentro do apostólico, plantando igrejas, multiplicando, treinando, levantando líderes, mas a gente não importa muito com a questão de usar ou tentar definir um título. Só que a gente tem um conceito sobre o reino de Deus que é muito maior do que a igreja local. E por mais que a gente queira criar uma cultura de entendimento aqui, a gente não quer criar uma reforma de nomenclatura que daqui a pouco coloque a gente colidindo com outros. Então, se já virou uma convenção chamar qualquer dom ministerial, qualquer ministro de pastor, a gente não precisa brigar com isso, né? Se alguns lugares até definem pelos outros dons ministeriais, a gente também não precisa ficar discutindo, não, não é desse jeito, né? Então, mas do lado de dentro, a gente quer sempre que haja uma cultura, independente do dom ministerial. Nós estabelecemos diáconos e presbíteros. Os presbíteros, né, também são chamados de bispos, todos têm alguma medida do ministério pastoral, todo mundo, né, todo crente tem que evangelizar, mesmo quem não é evangelista, todo mundo tem que ensinar alguém, mesmo quem não é mestre, todo mundo pastoreia em alguma medida, né? Então, a gente não fica tão preocupado em definir de pressa aquilo que às vezes nem a pessoa compreendeu a totalidade do seu chamado. Mas a gente reconhece que há uma delegação de autoridade, né, a partir do momento que eles são reconhecidos nessas funções. E isso, para nós, eu acredito, são os aspectos mais importantes que a gente sempre precisa lembrar antes de qualquer ordenação. Pastor, como acontece a ordenação? Tem gente que gosta do estilo veterotestamentário, do Antigo Testamento. Vamos virar o chifre de óleo na cabeça do fulano, né? Eu, particularmente, imagino que quem gosta de virar nunca teve que lavar a roupa cheia de óleo depois, né? Porque assim, é bonito, mas não é funcional. Então, para nós, o que é indispensável, Hebreus 6 nos mostra que um dos rudimentos da doutrina de Cristo é imposição de mãos. Posição de mãos não é novidade do Novo Testamento.
né? Mas não era tão largamente praticado no Antigo quanto no Novo. A Bíblia diz que Josué foi cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés lhe impôs as mãos, transferência. Imposição de mãos para nós, não só é rudimento da doutrina de Cristo, mas é uma lei de contato e transferência. E, aliás, falando em transferência, o que se delega por meio da imposição de mãos não é apenas autoridade, mas muitas vezes a gente acredita que unção específica, que dons podem ser transmitidos, e nós acreditamos sempre na importância de que nesse momento de reconhecimento haja um ambiente profético. Em 1 Timóteo 4,14, Paulo diz assim: não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Ele diz, houve um momento que o presbitério impôs as mãos, foi profetizado algo, e junto com a imposição de mãos, houve transferência de dons. Então, nós acreditamos que esse não é um momento de mera formalidade, é um momento de transferência, seja de unção, de dons, de autoridade para funcionar naquele cargo específico, em um ambiente onde precisa ter abertura para a palavra profética. Agora, a gente começou a gostar tanto de resgatar o modelo do profético, que as nossas ordenações eram uma canseira para o público, principalmente quando tinha muita gente, porque era 300 palavras proféticas na cabeça de cada casal, né? E até chegar o último, os primeiros já estavam assim, o joelho dormente, já na hora que mandava levantar, o camarada já levantava tremendo. Então, a gente começou a simplificar algumas coisas por questões práticas, porque a festa é por causa deles, mas é para toda a igreja. E a gente está feliz que vocês estejam aqui celebrando o reconhecimento, né, de cada um deles. Mas, com o tempo, a gente começou a pensar em todo mundo. Hoje nós temos 6 casais de diáconos e 2 de presbíteros para serem estabelecidos. São 8. Se a gente gastasse só 10 minutos profetizando para cada casal, já era quase 1h30. Né? Então, assim, nós estamos simplificando. Presbítero e diácono ordenado, quiser mais profecia, volta outro dia, a gente ora só com eles. Né? Então, nós vamos só organizar isso de uma maneira específica. O presbitério sempre local, né? Tem prioridade, porque são eles que vão transmitir da autoridade que têm recebido. Eu fico feliz, hoje não consigo acompanhar todas as ordenações que acontecem em todos os alcances, mas eu fico feliz sempre que possa, né, participar. Ficamos felizes quando a gente tem, né, o nosso arcebispo, não, pastor Tomás, né? Gente, 80 anos de idade, 5 filhos servindo no ministério. Eu já nem lembro quantos netos e bisnetos o senhor tem. 15 netos e 12 bisnetos. E quando você vê quantos anos de ministério? 63 anos de ministério. Né? Eu estava falando para ele no carro hoje, atrasei um pouco antes de pegá-lo em Curitiba e vim para cá. Falei, pastor, perdão, eu treinei 1 hora a mais do que devia hoje, porque eu quero chegar na sua idade, que nem o senhor. Aí ficou tudo bem compreensível. Né? Mas a gente fica feliz quando pode ter os convidados que participam, mas em essência, isso não é uma necessidade. A gente gosta de embelezar a festa, mostrar que cada igreja não está, né, sozinha, desconectada das outras, mas o mais importante é sempre a participação do presbitério local. Nós temos pastores amigos de algumas pessoas que vão ser ordenados de fora, né, que podem também ser chamados para participar desse momento. A gente nem precisa que todo pastor presente ponha a mão e nem que todo pastor profetize. Mas, para não limitar isso e fazer algo muito simbólico e rápido demais, o que nós vamos fazer é mais ou menos o seguinte. Se a gente sentir aqui no coração, no espírito, a necessidade de uma segunda, talvez a gente avance, uma palavra talvez sendo liberada no microfone, porque tem coisa que é importante que a igreja ouça, né? E a gente passa para o outro, o resto da equipe vai orando, ministrando, como Deus compartilha. Pode ser que Deus dê uma visão, uma palavra profética, uma percepção para algum de vocês está aí. Se já não dá para abrir o microfone nem para os pastores vão estar aqui em cima, o que dizer para toda a igreja. Mas isso não significa que Deus não possa te dar algo a ser compartilhado com alguém. Então, caso isso aconteça, você procura a pessoa depois e reparta. Né? Pastor, e se eu não tiver certeza? Reparte mesmo assim. Né? O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 14:31, todos podereis profetizar, um após o outro, para que todo mundo aprenda. De vez em quando as pessoas falam, pastor, como é que aprende movendo os dons? Eu falo, movendo. É assim que você vai aprendendo. Né? Então, você só não... pastor, eu não tenho certeza. Não fala em nome de Deus. Acho que...
pode ser que, e joga a batata quente para o outro. Né? Mas a gente quer ter sempre esse ambiente. Então, eu creio que essas são as questões principais. Pastor Tomás, alguma coisa sobre presbítero e diácono que eu não falei? Que o senhor lembra? Meu amor, que sempre me controla, eu estou brincando, que é meu HD externo. Está tudo bem falado? Ok. Ney, você queria que eu falasse alguma coisa que eu não falei? Hã? Tá bom. É possível amar você sem gostar do seu time, não é? Ok. Então, nós vamos começar a orar com os casais e nós vamos fazer... nós vamos fazer do jeito que a casa quiser. Senhor, sua jurisdição, sua casa, suas regras.